usa Ele tremendamente em nome de Jesus. Amém. A paz, seus irmãos, amém? Quantos nesta noite têm motivos para dar glória a Deus? Nós temos vários motivos, e um deles é: estamos vivos, irmãos, e preservados por Deus. Abra comigo tua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo de número 1. Eu quero compartilhar uma palavra ao coração dos irmãos. Estivemos aqui a semana passada e confesso aos irmãos que não esperava ministrar nessa noite. Contudo, aprove a Deus esta oportunidade, e como somos ensinados que o que vier à mão para fazer, faze-o conforme a tua força, então estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor aos irmãos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo de número 1, e também versículo de número 1. Os irmãos encontraram? Amém? Amém. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mais uma vez, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Amém? Os irmãos podem tomar o assento em nome de Jesus. Eu quero pregar, irmãos, uma palavra nesta noite e falar sobre o seguinte tema: livro das sementes. Quando eu abro a Bíblia Sagrada aqui no Evangelho de Mateus, em especial neste capítulo e neste versículo que ora acabamos de ler, eu tenho um versículo introdutório para o livro. Eu tenho um versículo que é introdutório, não somente para este capítulo, mas também um versículo introdutório para o Evangelho segundo Mateus. Eu tenho também um versículo que é introdutório, um versículo inicial do Novo Testamento. Com este texto que nós lemos nesta noite, nós iniciamos o Evangelho segundo Mateus. Com este versículo, nós iniciamos o Novo Testamento. Falar sobre este versículo é falar sobre um versículo que introduz toda a história do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus. E dentro deste versículo existem várias expressões bíblicas. Dentre essas expressões se destaca a primeira palavra do Novo Testamento, a expressão livro. O texto se inicia: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A primeira palavra do Evangelho é a expressão livro. E quando eu falo de livro, eu estou falando sobre algo sagrado, criado pelo homem para transformar o conhecimento da mente em conhecimento escrito. Quando eu falo sobre livro, eu estou falando sobre este material, que nele está registrado todo tipo de conhecimento. Existem vários tipos de livros. Existem livros que contam-nos histórias. Existem livros que tratam de desenhos. Existem livros que contam sobre o passado, sobre o que já foi. Existem livros que ensinam sobre a biologia. Existem livros que ensinam você a somar, a diminuir, a fazer somas, livros de matemática. Existem livros que expressam todo tipo de conhecimento, e entre os muitos livros que existem, existe a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, eu chamo ela de o livro dos livros. A palavra Bíblia significa conjunto de pequenos livros. A Bíblia não é somente um livro comum, mas é um livro que tem dentro dele vários livros pequeninos,
Ao todo, são 66 livros descritos dentro deste grande livro. Este livro sagrado pode ser chamado de livro dos livros. Existe, como disse, 66 livros dentro da Bíblia. São 39 no Antigo Testamento e são 27 no Novo Testamento. Dentre esses 66 livros, ainda existem outros livros que são citados, os quais não são contados na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a Bíblia fala de um tal livro da vida. A Bíblia também fala do livro das obras. A Bíblia também fala do livro das lágrimas. A Bíblia também fala do livro do corpo. Quando Davi diz assim: o Senhor me viu ainda informe, e no teu livro escrevia todas essas coisas. A Bíblia fala sobre muitos outros livros, e então trata-se do livro dos livros. E todo livro tem o seu versículo introdutório. Quando eu falo de um versículo introdutório, eu estou falando sobre as primeiras palavras que estão escritas no livro. Por exemplo, se você for escrever um livro hoje, você vai se preocupar em como começar falando, como começar expondo o seu pensamento. A preocupação de um escritor, quando vai escrever um livro, é: como eu vou começar escrevendo? Como eu vou começar falando aquilo que está no meu coração? Todo escritor pensa dessa forma, e não foi diferente com todos os escritores da Bíblia Sagrada. E para começar escrevendo, eles utilizaram do versículo introdutório. O versículo que lemos nessa noite é um versículo introdutório. São as primeiras palavras escritas por Mateus em seu evangelho. Versículos introdutórios são versículos extremamente importantes, irmão Paulo. Versículos introdutórios vão nortear todo o livro escrito. E quando eu falo que o versículo introdutório é importante, eu me lembro de ao menos 2 versículos introdutórios de alguns livros da Bíblia Sagrada que são conhecidos, extremamente importantes para nós. O primeiro é o versículo do Salmo de número 1, pois diz a Bíblia: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e que nem se assenta à roda dos escarnecedores. Este versículo de Salmo 1 e versículo também de número 1 é um versículo que introduz todos os 150 salmos descritos no livro do Salmo. Agora perceba a importância desse versículo. Neste texto, o escritor do Salmo 1 está ensinando o homem a como viver em felicidade. Ele está dizendo: bem-aventurado, mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo a mentalidade do povo ímpio, que não anda no caminho dos pecadores, e que nem se assenta à roda dos escarnecedores. Você quer conhecer a receita da felicidade? Salmo 1, versículo de número 1: o feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, e nem se detém no caminho dos pecadores. Este versículo importante nos mostra o caminho da felicidade. Agora, tem um outro versículo na Bíblia que também é introdutório e que também traz revelações profundas e importantes para a igreja. É o versículo introdutório do livro do Apocalipse. Está escrito no livro do Apocalipse: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, e ele deu ao anjo, e o anjo notificou a João. Este versículo introdutório do livro do Apocalipse
Apocalipse nos mostra que a palavra do Apocalipse, a revelação do Apocalipse partiu de Deus. Deus deu ao seu Filho e Jesus deu na mão de um anjo, e o anjo levou até João, e João escreveu tudo e levou até a igreja levou aos demais crentes e chegou até nós nesta noite. Ou seja, este versículo também é importante, pois ele mostra para nós o caminho que a revelação percorreu para que chegasse até nós aqui nessa noite. Agora o versículo de Mateus também é um versículo introdutório importante para a igreja, pois este versículo traz algumas revelações, e o versículo diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando nós lemos este versículo, muitas expressões podem ser destacadas. Dentro deste versículo nós podemos falar sobre o livro, dentro deste versículo nós podemos falar sobre a geração, dentro deste versículo podemos falar sobre Jesus Cristo, dentro deste versículo poderíamos falar sobre o filho de Davi, dentro deste versículo poderíamos falar sobre filho de Abraão, dentro deste versículo poderíamos falar só de Abraão, dentro deste versículo poderíamos falar só de Davi, mas todo o versículo aponta para uma única expressão, que é a expressão central do versículo, a expressão Jesus. Quando Mateus escreve este versículo, ele tem uma intenção: colocar a Jesus no centro do versículo. Por que é que ele tem essa intenção? Porque o livro tratará da história de Jesus. Neste livro fala de milagres, mas o centro é Jesus. Este livro fala de ressurreição de mortos, mas o centro é Jesus. Este livro fala da cruz, mas o centro é a pessoa de Jesus. Esse livro fala de ressurreição, mas o centro é Jesus. Esse livro fala de sacerdote, mas o centro é Jesus. Esse livro fala do profeta João Batista, mas o centro é Jesus. Esse livro fala do céu, mas o centro é Jesus. Esse livro tem revelações escatológicas, mas o centro é Jesus. Quando Mateus escreve, o livro é da geração de Jesus, ele está dizendo: eu vou contar muita coisa, mas o centro da história é Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que nós estamos numa campanha da família, e deixa eu aplicar para a família nessa noite. O sucesso da vitória familiar é Jesus no centro da família. Se Jesus for o centro da família, se Jesus for o centro da história, então há sucesso na caminhada. O único jeito de ter sucesso na vida é Jesus sendo o centro dessa vida. O único jeito de ter sucesso na caminhada é Jesus sendo o centro dessa caminhada. É por isso que Mateus começa dizendo: eu vou escrever um livro, mas o livro vai ter Jesus no centro dele, porque é só Jesus sendo o centro que é garantida a nossa vitória. Deixa eu dizer para você nessa noite: o único jeito de você ter sucesso na vida ministerial é Jesus sendo o centro da vida, centro do coração, centro do pensamento. O único jeito da nossa família dar certo é Jesus sendo o centro na hora de comer comida, na hora do almoço, na hora da janta, na hora de dormir. O único jeito de sucesso, de vitória, de paz e de conquista é Jesus sendo o centro da nossa família. Nessa noite eu convido você a deixar Jesus ser o centro da sua casa, o centro dos seus pensamentos, o centro da sua vida cotidiana, o centro do seu trabalho, o centro na hora de dormir, o centro na hora de conversar. Deixa Jesus ser o tema central da tua vida, e assim sendo, está garantida a vitória na tua casa. Aleluia!
Aleluia! Oh, maravilha! E Mateus começa dizendo: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando Mateus escreve filho de Davi, filho de Abraão, Mateus tem uma intenção, porque ninguém escreve sem ter uma intenção. Quando Mateus escreve que Jesus ele é o filho de Davi, Mateus está fazendo uma conexão direta entre Jesus e o grande rei Davi. Mateus ele escreve para os judeus e ele quer provar que Jesus ele é o Messias. Mateus quer ter a certeza de quem ler esse livro, do judeu que ler esse livro, do crente que ler esse livro, tenha certeza que Jesus ele é o Cristo, que Jesus ele é o Messias. E para isto, Mateus vai traçar uma conexão entre Jesus e a pessoa de Davi, pois as profecias do Antigo Testamento apontavam que o Messias descenderia da linhagem de Davi, ou seja, viria da realeza. É por isso que o cego Bartimeu, quando ouve que Jesus está passando, crendo ele no coração que Jesus é o Messias, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sou um judeu que tinha convicção que Jesus era o Messias, clamaria e gritaria: ei, filho de Davi, tem compaixão de mim. O Mateus tinha também esta convicção, e é por isso que ele escreve livro da geração de Jesus Cristo, o filho de Davi. Quando Mateus diz que Jesus era o filho de Davi, ele está dizendo que Jesus vinha da descendência real, que Jesus tinha no sangue o sangue de reis, tinha no sangue o sangue do rei Davi, do grande rei Davi. E quando Mateus está dizendo que Jesus é filho de Davi, Mateus está dizendo assim: o Jesus que eu vou escrever nesse livro, ele é rei, ele é da realeza. Mateus está dizendo assim: ele não é filho de qualquer um, ele é filho da realeza, ele tem sangue real. Mateus está escrevendo no seu livro, quando ele diz filho de Davi, que Jesus ele é rei. Eu vou contar para vocês dentro desse livro, não a história de um homem comum, não a história de um homem qualquer, não a história de um político, não a história de um líder religioso, mas a história de alguém que nasce rei. Jesus não é só um homem, Jesus não é só um líder religioso. Nós nessa noite não estamos adorando um líder religioso que fez sucesso. Nessa noite nós não estamos reverenciando um homem que simplesmente influenciou o seu tempo e a história, mas nós estamos adorando e reverenciando alguém que já nasceu com o sangue real na veia, com alguém que já nasceu sendo chamado de rei dos judeus. É por isso que eu admiro aquele ladrão que se converteu na cruz. Ele é o único que reconhece Jesus na cruz como rei. A placa estava dizendo: aqui está o rei dos judeus, mas todo mundo passava e dizia assim: ei, você que salvou os outros, salva agora você também desta cruz. Outro dizia: você não é rei nada, rapaz, você está vivendo um fracasso. Vários diziam várias coisas, mas aquele ladrão não. Ele olhou a placa, viu a inscrição e disse assim: ei, rei, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ei, rei, eu acredito que você é rei, eu acredito que você reina, eu acredito que você vem da linhagem real. Ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! Ele acredita que Jesus é rei, e a Bíblia garante isso, pois um filho nos nasceu, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Qual é seu nome? Ele é maravilhoso, ele é conselheiro,
Ele é Deus forte. O que mais que Ele é? Ele é Rei dos reis. Ele é da realeza. Só que Mateus se preocupa em dizer mais: Ele não é só rei, Ele é também filho de Abraão. Quando Mateus diz que Ele é filho de Abraão, Mateus está traçando uma conexão também com Abraão, não só com o rei Davi, mas com o pai da fé, Abraão. Quando falamos de Abraão na Bíblia, estamos falando da promessa. Porque falar de Abraão e não falar da promessa não é falar de Abraão. Abraão sai da terra pela promessa. Abraão vai para o deserto por causa da promessa. Abraão sofre por causa da promessa. Abraão aguarda 25 anos por causa da promessa. E Jesus, Ele é filho de Abraão. Quando Mateus escreve que Jesus, Ele é filho de Abraão, ele não está dizendo só que Jesus é semita. Ele não está dizendo só que Jesus descende da linhagem dos judeus. Ele está dizendo: Jesus é filho de alguém que viveu da promessa. Jesus é filho de alguém que viveu em função da promessa. Aleluia. Jesus é descendente da promessa. Ele veio para o cumprimento de promessa. Quando Jesus nasce, era o céu dizendo assim: eu cumpro as minhas promessas. Aleluia. Quando Jesus nasce, Deus está dizendo assim: o que eu prometi a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, eu estou cumprindo. Aleluia. Nessa noite eu venho lembrar a igreja que nós não servimos um Jesus que morreu simplesmente e foi esquecido, mas um Jesus que morreu para dizer para nós que Deus é um Deus cumpridor de promessa. Ele prometeu ainda em Gênesis capítulo 3: eu enviarei um que vai nascer da mulher, e esse ferirá a cabeça da serpente. Sabe o que Deus estava dizendo no céu? Quando Jesus nasce: eu sou um Deus que prometo, mas eu também sou um Deus que cumpro as minhas promessas. Eu sou um Deus que falo, mas cumpro o que falei. Eu sou um Deus que prometeu o Messias e agora está cumprindo essa promessa na mensagem do Evangelho. O teu Deus que te prometeu coisas também é um Deus que cumpre aquilo que prometeu na tua vida. Talvez você veio para o culto nessa noite questionando: Deus, e as promessas da minha família? Deus, e as promessas do meu parente? Deixa eu dizer para você: o Deus que prometeu vai cumprir cada detalhe da promessa na tua vida. Aleluia. Oh, Jesus. Tá bom, irmão, mas eu entendi isso, que Jesus é filho de Davi, ele é de sangue real, que Jesus é o centro e deve ser o centro da minha vida. Já entendi que Jesus, ele é filho de Abraão devido à promessa. Mas e aí, o que tem a ver com o livro das sementes? A primeira expressão, livro da geração de Jesus Cristo. Eu sempre me questionei: por que é que Mateus iniciou o livro dizendo livro da geração? Se eu leio esta palavra, livro da geração, eu iria questionar: o que esse livro vai contar sobre a geração de Jesus? Quando nós falamos de geração, nós estamos falando sobre descendência. E Mateus diz que o livro que ele vai escrever é um livro da geração. Só que Jesus não teve geração. Jesus não teve descendentes. Ele teve ascendentes, não descendentes. Jesus não se casou. Jesus não teve filhos. Então como é que Mateus me diz que vai escrever sobre o livro da geração de Jesus? É porque nós fazemos a leitura equivocada do texto.
Mateus nunca disse que ia escrever um livro que contaria a história dos descendentes de Jesus. Não no sentido físico, porque Jesus não teve descendentes. A leitura exata desse texto é que Mateus está escrevendo para uma geração que descenderia de Cristo, mas não na carne. Aleluia. O relato de Mateus começa com Abraão. Abraão gera Isaac. Isaac gera Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gera de Tamar a Pérez e segue a genealogia até se passar 14 gerações. Com 14 gerações, o povo está vivendo os dias do rei Davi. Mas vai passar mais 14 gerações e o povo vai estar na Babilônia. Vai passar mais 14 gerações, totalizando 42 gerações. Aproximadamente 4.200 anos, até que Jesus nasce. E essa geração é segundo a carne. Pai que gera, que gera, que gera e que gera. Mas quando chega em Jesus, Jesus não tem geração segundo a carne, porque não tem filhos e nem se casa. Então praticamente a geração de Davi, a geração de Abraão, fica estagnada em Cristo. Tudo em Cristo é diferente. Até Jesus, a geração é segundo a carne. Mas quando Jesus nasce, as coisas mudam. E a geração que é segundo a carne, agora se torna uma geração de filhos espirituais. Até então nascia-se segundo a carne, mas quando Jesus vem, Ele não gera na carne, Ele gera no Espírito. E nasce uma geração de filhos espirituais. E essa geração são as sementes que nascem de Cristo. É por isso que nós cantamos aquele hino: nós somos a semente do sangue. Quando Mateus escreve o livro da geração de Jesus Cristo, ele não está contando a história da igreja, mas ele está escrevendo um livro para a geração de filhos espirituais. Aleluia. Este livro, este evangelho, não foi escrito para o ímpio. Esse evangelho, esse livro foi escrito para os crentes, foi escrito para a igreja. Nós, filhos, nós, descendentes, aleluia, nós, sementes de Cristo. Maravilha. Jesus é filho de Davi, porque descendeu de Davi. Jesus é filho de Abraão, porque ele é semente de Abraão. Mas nós somos a geração de filhos espirituais. Aleluia. E nós descendemos de Cristo. A sua família nasceu em Cristo. Essa palavra é profética para a tua vida. A tua família nasceu em Cristo. Nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. E eu fecho essa mensagem nessa noite com uma citação: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, a geração de filhos espirituais, deu-lhes o poder de serem chamados de filhos de Deus. Nessa noite eu não prego para descendentes do diabo, mas eu prego para descendentes de Cristo, sementes do sangue, pessoas que nasceram na cruz, pessoas que nasceram na morte de Jesus e que descendem do céu. Aleluia! Fica de pé comigo, eu quero orar pela sua vida. Oh, aleluia! Você tem um livro
que é um legado para a sua vida. A Bíblia Sagrada, que foi escrita